A trilha até o pico da bandeira parecia banhada em uma luz pálida e irreal naquela tarde de céu limpo. Júlia, Mateus, Bianca, Caio e Felipe estavam extasiados com a jornada, cada um carregando consigo o desejo de conquistar um dos pontos mais altos do Brasil. Eles haviam planejado a expedição como uma aventura, mas logo perceberam que a montanha carregava um silêncio peculiar, um silêncio que parecia pesar nos ombros e sussurrar advertências em um idioma que ninguém entendia. Conforme avançavam, o entusiasmo foi cedendo lugar a um cansaço que não era apenas físico. Mateus, sempre curioso, ficava para trás ocasionalmente, observando as formações rochosas e as árvores retorcidas, como se buscasse algo que apenas ele pudesse ver. Júlia notou isso, mas não comentou. Havia algo nos olhos de Mateus, algo inquieto e alerta, como se estivesse tentando decifrar um segredo que a montanha guardava. Ao chegarem a um ponto da trilha onde pedras gigantescas pareciam formar um portal natural, foram surpreendidos por a figura de um homem magro e envelhecido, parado à beira do caminho. Ele usava roupas simples e segurava um cajado de madeira que parecia tão velho quanto ele. "Vocês vão ao cume?" perguntou o homem, sua voz rouca e arrastada. "Sim, senhor, é o plano", respondeu Caio, com um sorriso descontraído. "Disseram que a vista lá de cima é incrível." O velho balançou a cabeça lentamente. "Muitos buscam a vista. Poucos voltam para contar." A frase pairou no ar como uma nuvem de tempestade prestes a se romper. Júlia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "O que o senhor quer dizer?" perguntou ela, a voz hesitante. "Há vozes lá em cima", respondeu ele, olhando diretamente para ela, como se os outros não estivessem ali. "Elas chamam. Prometem. E se você ouvir, elas levam." O grupo trocou olhares inquietos. Mateus, no entanto, parecia fascinado. "São só histórias, certo?" ele perguntou, um leve sorriso no rosto, mas seus olhos estavam atentos, famintos por detalhes. O velho não respondeu. Ele apenas virou-se e seguiu pela trilha oposta, desaparecendo tão repentinamente quanto havia surgido. Ignorando o desconforto causado pelo encontro, o grupo prosseguiu. Chegaram ao cume pouco antes do anoitecer, extasiados pela vista. O céu estava pintado de tons de laranja e roxo, e a vastidão da paisagem abaixo parecia infinita. Mateus, como sempre, estava ocupado tirando fotos e anotando observações em seu caderno. Bianca sugeriu que montassem as barracas antes que a luz do dia desaparecesse, e todos concordaram. Enquanto armavam o acampamento, Júlia não conseguia deixar de lançar olhares nervosos para a linha das árvores ao redor. As palavras do guia continuavam ecoando em sua mente. Com a noite finalmente caindo, o grupo se reuniu ao redor de uma pequena fogueira improvisada. O calor era reconfortante, mas Júlia sentia que o frio que crescia dentro dela nada tinha a ver com o clima da montanha. Foi por volta da meia-noite que tudo começou. Júlia estava deitada em sua barraca, incapaz de dormir. O silêncio era absoluto, exceto pelo som distante do vento soprando através das árvores. Mas então, no meio desse silêncio, ela ouviu sussurros. Eles eram baixos e indecifráveis, mas estavam lá, como um segredo sutil sendo compartilhado pela escuridão. Ela prendeu a respiração, tentando ouvir melhor. As palavras não faziam sentido, mas pareciam estar chamando seu nome. Júlia. Júlia. Ela se sentou, o coração batendo rápido. Saiu da barraca e olhou ao redor. A fogueira havia se apagado, e as sombras pareciam mais densas, como se tivessem consistência própria. "Tem alguém aí?" ela sussurrou. O som cessou abruptamente. Tudo o que restou foi o silêncio esmagador. Quando voltou para a barraca, acordou Mateus. "Você ouviu isso?" perguntou, a voz trêmula. "Ouvi o quê?" ele respondeu, a voz grogue de sono. "Sussurros. Chamando meu nome." Mateus olhou para ela, o interesse substituindo o sono.
Ele saiu da barraca e começou a olhar ao redor, apontando sua lanterna para a linha das árvores. Foi então que ele a viu. Ou pelo menos pensou ter visto. Uma sombra indistinta, alta e esguia, movendo-se entre as árvores como se flutuasse. Mateus prendeu a respiração, os olhos arregalados, mas quando tentou focar melhor, a figura desapareceu. O que foi? Perguntou Júlia, vendo a expressão dele. Nada. Acho que minha mente está pregando peças, mentiu ele, mas sentiu arrepio em sua pele como prova de que aquilo era real. O dia começou com uma sensação opressiva, como se o próprio cume do Pico da Bandeira estivesse consciente da presença dos amigos. A névoa, que inicialmente parecia uma curiosidade típica das montanhas, logo se tornou um manto pesado, envolvendo o acampamento em um abraço sufocante. Nenhum dos 5 conseguia ver mais do que alguns metros à frente. A vasta paisagem que tanto os encantara no dia anterior desaparecera, substituída por um vazio úmido e branco. Júlia foi a primeira a notar que algo não estava certo. O ar parecia diferente, mais denso, carregado com um cheiro metálico que lembrava sangue. Ela tentou se convencer de que era apenas sua imaginação, mas o desconforto aumentava a cada minuto. Mateus, por outro lado, estava animado. A névoa, as vozes e as sombras da noite anterior pareciam confirmar as lendas que ele havia lido sobre o cume. Ele andava de um lado para o outro no acampamento, murmurando teorias e rabiscando freneticamente em seu caderno. A voz do cume, ele sussurrou para si mesmo, com os olhos brilhando de excitação. É real. Bianca o observava com preocupação. Você está ficando obcecado, Mateus. Precisamos sair daqui assim que a névoa passar. Mateus riu suavemente. Passar? Bianca, você não entende. Nós não estamos presos aqui. Nós fomos chamados. A frase fez Júlia estremecer. Ela tentou se concentrar em desmontar as barracas, mas os sussurros começaram novamente. Desta vez, estavam mais claros, e ela podia jurar que ouviu seu próprio nome. Enquanto isso, Caio sentou-se em uma pedra, tentando ignorar o crescente desconforto que sentia. Ele olhava fixamente para a linha difusa de árvores que margeava o acampamento. Então, ele ouviu. Caio. Era um som sutil, doce, mas cheio de algo que ele não conseguia identificar. Sua primeira reação foi de descrença, mas quando o som voltou, seu coração quase parou. Era a voz de sua irmã, morta há 5 anos. Não, que não pode ser, ele murmurou, levantando-se lentamente. A voz chamou novamente, desta vez mais distante, como se estivesse se movendo para dentro da floresta. Caio, sem pensar, seguiu o som, movido por uma mistura de saudade e curiosidade. Cada passo levava mais fundo na névoa, e a luz do acampamento desaparecia atrás dele. Enquanto isso, no acampamento, Júlia percebeu que Caio estava desaparecido. Alguém viu o Caio? Perguntou, olhando ao redor. Felipe franziu a testa. Ele estava ali há 1 minuto. Mateus parecia alheio à preocupação dos amigos, rabiscando algo frenético em seu caderno. Talvez ele tenha ido verificar algo. O lugar é irresistível para quem está aberto a ouvir. Júlia sentiu um arrepio. Ouvir o quê? Mateus não respondeu. Decidida a encontrar Caio, Júlia pegou uma lanterna e começou a caminhar na direção em que achava que ele havia ido. Felipe e Bianca ficaram no acampamento, tentando acalmar os nervos. A névoa parecia mais espessa à medida que Júlia avançava. Cada som parecia amplificado, os estalos dos galhos sob seus pés, o som de sua própria respiração, e algo mais, os sussurros. Eles agora vinham de todas as direções, encadeando palavras que ela não entendia, mas que a faziam sentir uma presença esmagadora. Então, quase tropeçando em uma pedra, ela encontrou algo. Era um altar. Feito de pedras dispostas de maneira precisa, parecia antigo, como se estivesse ali por séculos.
Gravados na superfície estavam símbolos que Júlia não conseguia decifrar, círculos sobrepostos, linhas que pareciam formar olhos e algo que parecia uma espiral em movimento constante. Apesar de ser uma pedra, ela jurava que os símbolos estavam pulsando. O ar ao redor do altar era mais frio, e o cheiro metálico estava mais forte. Júlia deu um passo para trás, mas uma força invisível parecia segurá-la ali. Ela queria gritar pelos amigos, mas sua voz parecia presa na garganta. Então, os sussurros se tornaram mais altos, como se estivessem diretamente em seu ouvido. Você nos encontrou. Enquanto Júlia estava diante do altar, Mateus no acampamento continuava a conectar as peças. Ele finalmente olhou para os amigos, com um sorriso perturbador, disse: a voz do cume não é uma entidade. É um portal. Este lugar foi feito para adoração, mas também para sacrifício. Bianca recuou, o rosto pálido. Você está ficando louco. Mateus riu. Louco? Não. Eu entendi. Aqueles símbolos, e eles são um convite. Esta montanha foi marcada, usada como uma ponte para algo além da compreensão humana. Felipe balançou a cabeça. Isso não faz sentido, Mateus. Precisamos sair daqui. Antes que pudessem reagir, um grito ecoou pela névoa. Era Caio. Júlia, ainda diante do altar, ouviu o grito também. Ela correu em direção ao som, o coração martelando. Encontrou Caio ajoelhado no chão, os olhos fixos em algo que ela não podia ver. Ele estava murmurando baixinho, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela está aqui, ele disse, sem olhar para Júlia. Minha irmã, e eu posso ouvi-la. Júlia tentou puxá-lo, mas ele resistiu. Então, da névoa, algo começou a emergir. Não era humano. Era uma sombra densa e ondulante, com olhos brilhantes e um sorriso que não deveria existir. Caio se levantou e começou a andar em direção à coisa. Não! Júlia gritou, mas ele já estava fora de alcance. A sombra o envolveu, e ele desapareceu. O retorno de Caio foi quase tão perturbador quanto sua ausência. Quando ele cambaleou para dentro do acampamento, a névoa ao seu redor parecia recuar, como se a própria montanha o estivesse devolvendo. Seu rosto estava arranhado, as mãos cobertas de pequenos cortes e sangue seco, mas seus olhos estavam diferentes. Eles pareciam ausentes, como se ele estivesse vendo algo que mais ninguém podia. Caio! Gritou Júlia, correndo em sua direção. Ela segurou seus ombros e o fez sentar-se ao lado da fogueira apagada. O que aconteceu? Onde você estava? Ele não respondeu imediatamente. Seus lábios se moveram em um sussurro, quase inaudível. Mateus, que até então parecia preso em sua obsessão pelo caderno, se aproximou, inclinando-se para ouvir. Alguém entende isso? Murmurou ele, confuso. O som que saiu de Caio era uma sucessão de palavras em um idioma que ninguém reconheceu. As palavras pareciam se arrastar e dobrar, carregadas de algo sombrio. Era quase musical, mas profundamente perturbador. Ele está machucado, mas parece enfeitiçado, disse Bianca, com a voz trêmula. Júlia tentou limpar os cortes de Caio, mas ele afastou a mão dela com um movimento brusco e inesperado, como se a simples proximidade dela fosse uma afronta. Ele começou a balbuciar novamente, mas desta vez com mais intensidade. O som crescia, como uma onda que ameaçava quebrar. Caio, por favor, pare, implorou Júlia. Mateus puxou Júlia para trás. Deixa ele. Isso pode ser importante. Importante? Você perdeu a cabeça, Mateus? Ele precisa de ajuda. Ela gritou. Mateus apontou para o caderno em sua mão, onde ele havia anotado símbolos e palavras encontradas na montanha. É o mesmo idioma. O mesmo. As palavras de Mateus criaram uma divisão no grupo.
Enquanto ele via o comportamento de Caio como uma pista, os outros viam como um alerta para deixar aquele lugar imediatamente. Enquanto discutiam o que fazer, Bianca se afastou do grupo, tentando processar o caos crescente. Foi então que ela viu algo parcialmente enterrado na terra úmida próxima a uma das árvores, um pequeno objeto retangular, envolto em couro desgastado. Curiosa, ela o desenterrou e percebeu que era um diário antigo. Ela voltou para o acampamento, segurando o diário como se fosse uma relíquia sagrada. Eu encontrei isto. Talvez nos diga o que está acontecendo aqui. Felipe pegou o diário das mãos dela e abriu cuidadosamente, revelando páginas manchadas e rasgadas. A caligrafia era irregular, como se tivesse sido escrita às pressas. Ele começou a ler em voz alta. 15 de agosto de 1973. Subimos até o cume, atraídos pelas histórias de um portal ancestral. Ouvir sussurros esta noite, e algo nos observa na névoa. Há um buraco, um abismo escondido entre as pedras. Acreditamos que ele é a origem. Mas ninguém ousa se aproximar. Júlia sentiu os pelos de sua nuca se eriçarem. Eles passaram pelo mesmo que nós. Felipe continuou, 16 de agosto de 1973. Perdemos 2 do grupo. Eles seguiram as vozes. Aqueles que permanecem sentem que algo está crescendo dentro deles, um chamado irresistível. Temos que sair daqui, mas a montanha não nos deixa. As palavras finais estavam quase legíveis, mas o diário terminava com uma única frase repetida várias vezes: não olhe para o abismo. O silêncio no acampamento era absoluto. Até mesmo Caio, em seu estado perturbado, parecia calado agora, olhando para o vazio. A tensão aumentava, e Felipe, que sempre foi o mais pragmático do grupo, decidiu sair para investigar as redondezas enquanto ainda havia luz suficiente. Talvez eu encontre algo útil. Não vou longe. Felipe, não vá, implorou Júlia, mas ele já estava decidido. Ele seguiu por uma trilha improvisada, os passos rápidos, tentando ignorar a sensação crescente de ser observado. Após alguns minutos, ele encontrou algo que o fez parar. Na terra macia da trilha, havia pegadas humanas, pequenas e descalças, como de uma criança. Que diabos! Murmurou ele. Seguindo as pegadas, ele percebeu que elas terminavam abruptamente. Não havia saída, apenas o vazio. Foi então que ele ouviu uma risada suave, quase como o eco de uma memória esquecida. Antes que pudesse reagir, a névoa ao seu redor parecia se condensar, fechando-se sobre ele. Felipe não voltou. De volta ao acampamento, o desaparecimento de Felipe lançou o grupo em pânico. Mateus, no entanto, parecia tomado por uma energia estranha, quase como um fervor. É o abismo, ele disse, os olhos brilhando. Eu sei onde está. Nós precisamos ir. Você está louco, retrucou Bianca. Felipe desapareceu, e você quer ir ainda mais fundo nisso? Se ficarmos aqui, vamos desaparecer também, Mateus rebateu. Mas se entendermos o que está nos prendendo, talvez possamos escapar. Relutantemente, o grupo seguiu Mateus. Caio, ainda murmurando em seu idioma desconhecido, foi arrastado como uma marionete. A trilha os levou até uma fenda entre 2 pedras gigantescas. O ar ali era denso, quase sufocante, e o cheiro metálico estava mais forte do que nunca. Ao se aproximarem, perceberam que não era apenas uma fenda. Era um buraco profundo, cercado por pedras marcadas com os mesmos símbolos do diário. A escuridão parecia viva, pulsando como se tivesse um ritmo próprio. Esse é o lugar, sussurrou Mateus, ajoelhando-se ao lado do abismo. É aqui que tudo começa. Júlia sentiu um desespero avassalador. E se for aqui que tudo termina? Mateus ignorou o comentário. Ele estava fascinado, olhando para a escuridão como se esperasse uma resposta. Então, a voz de Caio cortou o silêncio, mas desta vez, clara e direta. Ele está acordando. A névoa ao redor do abismo parecia respirar,
pulsando em uma cadência que nenhum deles conseguia ignorar. A escuridão no interior do buraco parecia muito mais do que uma simples ausência de luz, era quase uma entidade viva, chamando, sussurrando em uma língua antiga que fazia a pele arrepiar e os dentes rangerem. Mateus estava ajoelhado na beira, seu caderno descartado ao lado, o olhar fixo no vazio. Júlia e Bianca observavam-no de perto, o terror e a impotência gravados em seus rostos. Mateus, sai daí, disse Júlia, a voz entrecortada pelo desespero. Você não sabe o que está fazendo. É isso que você não entende, Júlia, respondeu ele, sem tirar os olhos do abismo. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Eles me escolheram. Eu ouvi a voz. Ela precisa de mim para terminar. Bianca deu um passo à frente, agarrando o braço de Júlia. Precisamos detê-lo, sussurrou. Ele está fora de si. Vocês nunca entenderam, Mateus continuou, ignorando as duas. A montanha não é apenas um lugar. É um portal. Algo antigo e esquecido foi enterrado aqui, mas não é maligno. É puro. É maior do que tudo que podemos imaginar. O brilho de fascinação em seus olhos era mais assustador do que qualquer coisa que Júlia e Bianca tinham visto na montanha. A racionalidade de Mateus desaparecera, substituída por uma convicção insana. Antes que elas pudessem reagir, Mateus se levantou, esticou os braços como se estivesse abraçando o vazio e se lançou no abismo. Não, gritou Júlia, correndo até a borda. Ela esperava ouvi-lo gritar durante a queda, mas não houve som algum. Apenas o silêncio absoluto, como se ele tivesse sido consumido antes mesmo de atingir o fundo. Bianca caiu de joelhos, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele se foi. Não acabou, respondeu Júlia, a voz fria. Se isso foi um sacrifício, eles ainda estão nos observando. Enquanto olhavam para o abismo, algo começou a mudar. As pedras ao redor começaram a brilhar com uma luz fraca e pulsante, como se estivessem respondendo à oferta de Mateus. As vozes que antes sussurravam agora eram um coro, ganhando volume, preenchendo o ar com uma cacofonia que feria os ouvidos. Temos que sair daqui, disse Bianca, agarrando o braço de Júlia. E Mateus? Caio? Felipe? Não podemos simplesmente deixá-los. Bianca balançou a cabeça. Eles já se foram. Se ficarmos, seremos as próximas. Antes que pudessem decidir, a névoa ao redor do abismo começou a se mover. Não para fora, mas para cima. Ela subiu como um pilar, girando e ganhando forma. Um ser colossal começou a se erguer, sua forma indescritível desafiando a lógica humana. Era feito de sombras e luz, com tentáculos sinuosos e olhos que não deveriam existir. A criatura não tinha boca, mas sua voz reverberava dentro de suas mentes, profunda e invasiva. Vocês nos despertaram. Júlia sentiu como se sua mente estivesse sendo arrancada de sua cabeça, sua visão se turvando enquanto imagens horríveis passavam diante de seus olhos. Viu terras devastadas, céus rachados e um vazio eterno que consumia tudo. Bianca gritou, segurando a cabeça como se tentasse bloquear a voz. Mas era inútil. A presença da criatura era como uma onda avassaladora que esmagava tudo em seu caminho. Por séculos, estivemos presos. Seu mundo não é mais seu. Júlia sentiu uma força invisível puxá-la em direção ao abismo. Ela agarrou a mão de Bianca, que também estava sendo arrastada. Com um último esforço, Júlia gritou: corre! As duas começaram a correr, tropeçando nas pedras e tentando ignorar as vozes que preenchiam o ar. A criatura parecia se expandir atrás delas, sua forma cobrindo o céu. Mesmo enquanto corriam, podiam sentir os olhos da entidade sobre elas, sondando suas almas. Chegaram ao local onde o acampamento havia estado, mas tudo havia desaparecido, as barracas, os pertences, até mesmo o diário antigo de Bianca. Era como se a montanha estivesse apagando qualquer vestígio de sua presença. Bianca começou a soluçar.
Não vamos conseguir sair daqui. Isso vai nos matar. Júlia agarrou os ombros dela. Amanhecer. Lembra o que o guia disse? Só precisamos sobreviver até o amanhecer. Bianca sentiu, mas seus olhos mostravam que ela não acreditava. Mesmo assim, continuaram correndo. Quando o primeiro raio de sol apareceu no horizonte, a montanha começou a mudar. A névoa recuou lentamente, como se estivesse sendo sugada de volta para o abismo. O som ensurdecedor das vozes cessou, substituído pelo silêncio. Júlia e Bianca tropeçaram até um platô, exaustas, mas aliviadas ao ver o céu limpo acima delas. Nós conseguimos, disse Bianca, quase em um sussurro. Mas Júlia não respondeu. Ela olhava para trás, para o cume, onde a sombra da entidade ainda era visível por um breve momento antes de desaparecer completamente. O alívio foi breve. Apesar do sol brilhando, as vozes ainda estavam lá, um eco distante, mas presente, sussurrando em suas mentes. Você ouve isso? Perguntou Bianca, a voz trêmula. Júlia assentiu. Elas não vão nos deixar ir. Quando finalmente chegaram à base da montanha, o vilarejo estava deserto. Nenhum sinal do guia ou de qualquer outra pessoa que pudessem encontrar antes da subida. Era como se tudo tivesse sido apagado, exceto elas. Dias depois, ao voltarem para suas vidas normais, as vozes não cessaram. Júlia começou a sonhar com o abismo todas as noites, enquanto Bianca viu sombras movendo-se pelos cantos de sua casa. A montanha pode ter deixado as duas irem, mas algo delas ficou para trás. E algo da montanha veio com elas.